Porto entra neste clássico numa forma completamente diferente daquilo que acontecia a época passada. Naquela altura já se começava a criar um abismo entre Porto e Benfica em termos pontuais. Aí sim, 3 pontos podia marcar quase o campeonato decidido. Aqui é diferente. O Porto perdeu aquela vantagem pontual e até, principalmente, a vantagem mental que tinha de 2 pontos depois do empate frente ao Feirense. Entrarem as duas equipas com os mesmos pontos nesta altura coloca o campeonato equiparado e coloca as equipas exatamente no ponto em que penso que elas estão. Muito equilibradas em termos táticos, em termos de dinâmica de jogo e em termos até de problemas que ambas têm. São equipas diferentes, têm problemas diferentes, mas ambas ainda procuram o seu melhor futebol. No caso do Porto e para Vítor Pereira, penso que neste jogo o problema aumentou devido à expulsão de James Rodrigues frente ao Feirense. Hulk vem numa lesão, não estará no top de forma em termos de velocidade, mas será sempre um jogador decisivo para cair em cima da defesa do Benfica, sobretudo sobre o seu lado esquerdo. Do outro flanco, a dúvida poderá existir entre Varela ou Cristiano Rodrigues. Penso que, olhando àquilo que têm sido os dois jogadores desde o início da época, Varela está em crescendo e pode nesta altura aparecer melhor. E é um jogador que vai melhor para dentro, isto é, aproxima-se mais de Kleber. E essa dúvida também existe. Kleber joga ou não joga? E esta questão parece-me mais importante do que aquela mera questão de jogar ou não Kleber, porque tem a ver com o facto de, com Walter já sempre no banco, ponto pacífico, o Porto não colocar de início o seu ponta de lança titular por estatuto pós-Falcão, abriria, na minha opinião, uma crise de número 9 no Porto. A dúvida seria jogar, por exemplo, Hulk como ponta de lança, Varela aberto num flanco e jogando depois também Cristiano Rodrigues. Mas aí sairia o tal número 9 típico, como é Kleber. Penso que não seria a melhor opção. A melhor opção, Hulk, Varela e Kleber, ponta de lança, dando mais minutos ao número 9 do Porto pós-Falcão. A outra dúvida está à frente da defesa. Vítor Pereira tem rodado muito o número 6. Sousa falhou as oportunidades no início da época. Contra o Feirense jogou Moutinho. Pode lá jogar muitas vezes Guarín. Nenhum deles me parece ser a melhor solução em termos de dar consistência defensiva à equipa, que é importante nestes jogos, com o Benfica, adversários fortes, ou na chamada dimensão internacional. E por isso parece-me que Fernando é um jogador muito importante no Porto. Eu diria mesmo que é mais importante daquilo que eu pensava que ele poderia ser na pré-época. Não será construtivo, como o Vítor Pereira quer, mas é um jogador que equilibra a equipa a defender. E isso permite que o Porto jogue com 3 médios, com o Moutinho nas transições, de forma mais consistente. Penso que neste esqueleto que vai de Fernando a Kleber está a base da equipa do Porto. Depois no meio, Moutinho, a dúvida entre Bellucci e Guarín, mais arte com Bellucci, mais força em remate com Guarín. Nas alas, abertos, sempre Hulk e Varela, com Kleber como número 9. Penso que este seria o melhor Porto, tendo no lado esquerdo um extremo quase improvisado a atacar, que é Álvaro Pereira, quando sobe. Regressado ao melhor da forma, regressado em velocidade, pode ser o melhor avançado do Porto neste jogo.